Uma noite de horror. Esse relato é da minha mãe, que certamente possui o dom da clarividência, embora ela não admita, talvez por ser de uma fé protestante. Em meados da década de 80, no Recife, minha mãe, com seus 25 anos, trabalhava de encarregada numa empresa que fabricava e construía móveis. Trabalhava duro e tinha uma rotina pesada, começando às 7 da manhã e chegando em casa perto das 22 horas. Ela morava em um bairro que se desenvolveu ao redor de uma estação de metrô, de forma que se ela andasse até o final da rua de sua casa e dobrasse à direita, bastava subir uma ladeira pouco íngreme que deveria dar mais ou menos 100 metros até chegar à estação de metrô. Lá de cima da estação, era possível avistar o final da rua na qual ela morava. Minha mãe tinha uma tia que morava na penúltima casa dessa rua, que possuía um terreno ligeiramente amplo e a casa ficava no centro dele. Uma casa simples, com telhas de barro e uma antiga lâmpada de fio, daquelas amarelas que ficava pouco acima da porta de entrada e que conseguia iluminar todo o espaço do portão até a porta de entrada. Essa tia era morena, baixinha, magrinha e com um sorriso estampado no rosto, e sempre com seu cachimbo na boca e seu lenço no cabelo. Era muito brincalhona e sempre gostou de fazer piadas e fazer as pessoas rirem muito. Ela tinha um costume de ficar tucalhando, que em um bom pernambuquês quer dizer vigiando, perto da hora em que minha mãe saía da estação e descia a ladeira, até chegar na rua e entrar em sua casa com segurança. Ao lado direito de quem saía da rua e descia a ladeira havia um matagal, e o muro da estação e da linha de metrô ficava ao lado esquerdo, que também era o lado da calçada cimentada. Por muitas vezes, a minha mãe descia da estação em companhia de alguns amigos que também chegavam em casa no mesmo horário que ela. Até para não passar por essa ladeira sozinha tarde da noite, pois era perigoso. Em um dia, no meio da semana, a fábrica recebeu uma grande quantidade de pedidos de móveis. E como minha mãe era encarregada, ela teve que esticar um pouco seu turno, saindo 30 minutos mais tarde do seu horário habitual. E ela já começou a ficar nervosa, imaginando o seu trajeto de volta para casa. Terminando o serviço, ela registrou o ponto e seguiu seu caminho. Só para constar, o seu trabalho ficava 2 estações após a estação próxima de sua casa. Ela pegou o metrô, descendo 2 estações depois. Nesse momento já passava das 22h45 e não tinha ninguém para acompanhá-la. E lá da estação, minha mãe olhou para casa para ter certeza se a tia esperava no portão, mas ela não estava lá e o portão gradeado estava fechado. Diante disso, ela hesitou um pouco, pensando no que poderia fazer para não descer a ladeira sozinha. E nisto, ainda estando dentro da estação, lembrou-se de tentar falar com o vigia para que lhe acompanhasse até a rua. Por sorte, o homem era um vizinho que a conhecia e que morava em outra rua próxima à sua casa, mas ele respondeu que não poderia deixar o seu posto, porém iria observá-la descer a ladeira até que ela chegasse na rua em segurança. Sendo assim, a minha mãe se sentiu um pouco mais segura e começou a descer a ladeira, olhando tudo ao seu redor e apressando os passos. Quando estava na metade da ladeira, ela olhou para a casa da tia novamente e a avistou no portão, com o cachimbo aceso na boca e com uma postura de braços cruzados e semblante sério. Nessa hora, ela se sentiu mais tranquila. Acenou e sorriu para a tia, que por sua vez não sorriu de volta e virou-se de costas rapidamente e adentrou o terreno da casa, deixando o portão aberto. Minha mãe ficou desconfiada da atitude da tia, mas não levou em consideração, já que estava se aproximando da casa. Quando colocou a mão no portão e olhou para procurar a tia, viu que a lâmpada da entrada estava apagada e a porta estava fechada, como se não houvesse ninguém ali. Com a luz da lua, ela se guiou por dentro do terreno. De início, ela não se deu conta, apenas imaginando que a tia queria pregar um susto nela. Por esse motivo, ela continuou andando calmamente pela lateral da casa, procurando pela tia. Foi notando que todas as janelas do lado também estavam fechadas. E por um segundo, parou de andar e se deu conta de que não havia ninguém ali. Nesse momento, ela gelou. Sentiu um arrepio subindo dos pés à cabeça e sentindo um grande pavor. Quando iria se preparar para correr, ela disse que viu aquela figura que pensara ser a tia, a espiando pela quina da casa. Mas não era a tia. Era uma sombra que não tinha forma corpórea, não tinha rosto, mas disse que aquilo emanava uma maldade que podia ser sentida. Aquela figura saiu de trás da casa e passava por entre as árvores e os muros, de um lado para o outro.
bem diante dos olhos da minha mãe. Nesse momento, ela não sentia mais força nas pernas para correr, mas conseguiu tirar forças para dar um grito de socorro, desmaiando em seguida. O grito que minha mãe deu acordou quase toda a rua. Os vizinhos saíram de suas casas para ver o que estava acontecendo. Ela só se lembrava de ter acordado nos braços de suas primas e de sua tia, desta vez a tia de verdade. Elas acordaram com um grito e encontraram minha mãe caída no corredor lateral da casa, desmaiada e toda molhada de suor. O vigilante da estação disse que ouviu o grito depois de ver minha mãe entrando na casa e correu até lá, já que ele andava armado e pensou ser uma situação de violência. Quando minha mãe se acalmou, contou o que tinha acontecido e todos se benzeram. Alguns não acreditaram na história. Depois desse dia, a minha mãe nunca mais saiu da estação sozinha, já que minha avó delegou que um dos irmãos da minha mãe, que era adolescente, ficasse responsável em buscar sua irmã na estação todos os dias. Já a tia da minha mãe espalhou imagens de santos no terreno dela com alguns crucifixos para expulsar seja lá o que fosse aquilo que minha mãe presenciou. E de fato, nunca mais nada desse tipo se manifestou naquela casa até os dias de hoje. Esse relato foi enviado no e-mail pelo André, de Recife, Pernambuco. O Homem Cinza. Entre tantas histórias que ouvi, essa para mim foi a mais assustadora. No tempo da faculdade, morando em São Bernardo, montei uma república com mais 3 amigos. Um deles vou chamar aqui de Mauro. Ele morava em Ribeirão Pires, cidade bem próxima. Certa vez ele convidou a mim e um amigo para passar um dia em sua casa, onde conhecemos sua prima, que chamaremos de Diana. Bem, essa prima tinha uma amiga chamada Carmen. Essa Carmen é a personagem de toda a história. Seu pai era médico e proprietário do único hospital da cidade. Ele realmente era muito rico. Para se ter uma ideia, sua esposa pediu que ele fizesse a entrada da mansão igual a de O Vento Levou. Bem, depois de um certo tempo, as coisas não iam bem com o casal. Eles estavam se divorciando e os filhos eram jovens adultos, mas estavam muito depressivos com esse fato. A mãe era muito religiosa e dentro da casa tinha um oratório com vários santos e velas acesas. Certa vez, Carmen estava sozinha, ouvindo o disco do Queen no andar de baixo, quando, de repente, ela viu um vulto passando em sua frente. Apavorada, chamou Diana para lhe fazer companhia. Então subiram para o quarto. Começaram a contar coisas engraçadas para diminuir um pouco a tensão. Entre uma risada e outra, de repente, a porta se abriu. Entrou uma silhueta bem definida de um homem cinza, sem olhos e sem boca, e se deitou na cama de Carmen. Aquilo permaneceu deitado, imóvel, e elas estavam também imóveis e paralisadas, com terror nos olhos. Depois de um tempo, aquele ser se levantou, abriu a porta e desapareceu. Elas não tinham nem ideia de quanto tempo ele permaneceu no quarto, mas para elas pareceu uma eternidade. Choraram muito e contaram a história a seus familiares. Aconteceram outros fatos estranhos com Carmen, mas nada me tira da cabeça que a atmosfera depressiva e aquele oratório foram um gatilho para aquela silhueta fantasmagórica aparecer. Esse é mais um relato enviado pelo Maurício de Santos, São Paulo. Paralisia do sono. Gostaria de falar sobre minhas experiências com paralisia do sono. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas nas vezes em que aconteceram, me senti muito mal. Sei que tenho sensibilidade e já vivi inúmeras situações e sempre me questiono se são reais. Me chamo Akira e atualmente tenho 23 anos. Eu era criança, quase adolescente, quando tive a minha primeira paralisia do sono. Lembro-me que eu não tinha um diagnóstico de depressão ainda. Quando eu era mais novo, eu tinha alguns pesadelos. Isso antes da primeira paralisia. E, em algum deles, a sensação era a mesma dos pesadelos. Eu lembro de correr sempre de forma desesperada, porque tinha alguma coisa me perseguindo. Eu não conseguia ver o que me seguia, ou saber o porquê de eu estar fugindo. Um dia eu tive um pesadelo, e nele, em uma dessas fugas, eu estava fugindo da coisa com a minha irmã caçula,
e o desespero era maior porque eu queria protegê-la. Sempre acordava no meio da correria. Não via coisa e muito menos se eu havia conseguido fugir. Passou uns anos e eu não tive mais pesadelos com essa sensação. E eu estava feliz, pois os pesadelos eram terríveis. Eu acordava desnorteado, sem fazer ideia do que estava acontecendo. Vale informar que nunca me senti bem frequentando igrejas evangélicas ou católicas. Nunca acreditei nelas de fato. Eu sempre fazia perguntas e ninguém tinha respostas. Foi quando, com uns 7 anos, eu comecei a frequentar um centro espírita perto de casa e segui a religião por muitos anos. Até hoje gosto desta religião, mas eu me encontrei mais na prática da bruxaria e no paganismo. Na noite que tive a minha primeira paralisia do sono, eu não sabia da existência disso ou como acontecia, mas lembro de sentir que eu estava acordado e tinha uma sensação muito ruim perto de mim. Era agoniante, porque eu não conseguia me mexer, não conseguia falar nada, e bateu a sensação de desespero. Foi quando, mesmo no escuro, a imagem de uma coisa horrível apareceu, bem diante dos meus olhos. Era como se não importasse de estar escuro, eu conseguia ver aquilo mesmo assim. E, sinceramente, era muito feio, uma silhueta toda preta, e que eu não faço ideia do que era. Tudo foi muito rápido, mas a sensação ruim perdurou por muito tempo. Quando voltei à consciência e consegui me mexer, eu tive aquela sensação de quando eu acordava dos pesadelos, mas dessa vez não houve fuga. E eu tive a certeza de que aquela coisa que vi era a mesma coisa da qual eu fugia nos pesadelos da minha infância. Depois disso, nunca mais tive pesadelo fugindo dessa coisa e nunca mais a vi também. Era como se eu precisasse apenas que eu a encarasse de frente, mesmo com pavor, para que a coisa fosse embora e nunca mais voltasse. Nunca falei disso com muitas pessoas. Não sei se foi coisa da minha cabeça ou se foi mais do que uma paralisia do sono. E até hoje eu não sei o que a coisa queria, mas fico feliz por ela ter ido embora. Esse relato foi enviado no Telegram pelo Akira de Recife, Pernambuco. O aparelho de som. Esse fato ocorreu por volta dos anos 90. Minha mãe havia falecido, meus irmãos se casaram e então fiquei morando apenas com meu pai. Sempre gostei de música e quando tive oportunidade, comprei o primeiro aparelho de som com meu próprio dinheiro. Fiquei orgulhoso por essa conquista. Certo dia, eu estava trabalhando na rua verificando uma reclamação de fornecimento de energia com um colega de trabalho. Nesses casos, fazíamos uma medição instantânea de voltagem na casa mais próxima do transformador. Entramos nessa casa e pedimos para verificar o quadro geral de energia. Quando entramos na sala principal, havia várias mães de santo sentadas em 3 grandes sofás. Estávamos em uma casa de umbanda. Elas foram bastante simpáticas e gentis e senti uma energia poderosa. Nunca tive mediunidade, mas saí com uma sensação muito forte, como se houvesse eletricidade em meu corpo. Irônico, não? Logo depois de chegar em casa, aconteceu algo estranho. O aparelho de som começou a tocar sozinho. Então, eu fui lá e desliguei. Depois começou a acontecer com uma certa frequência. Uma vez, de madrugada, o som ligou novamente sozinho e eu havia saído. Meu pai acordou assustado, o som estava no último volume. E ele ficou sem saber o que fazer, pois não conhecia o aparelho, mas lembrou-se de tirar o plugue da tomada. No dia seguinte, ele veio reclamar comigo sobre o que havia acontecido e eu não sabia o que responder. Depois, mais uma vez, ao chegar com meu pai ao prédio onde morávamos, lá de baixo, ouvíamos uma música muito alta e era tarde da noite. Quando chegamos ao apartamento, vimos que era o aparelho de som novamente e então desligamos. Me lembrei da casa de umbanda. Esses lugares atraem energias muito fortes e não relato isso com preconceito, pois respeito todas as religiões. Acredito que absorvi aquela energia naquela casa e, de certa forma, passei para o objeto que mais gostava. Depois de um tempo, o som parou de ligar por conta própria. Porém, dali em diante, comecei a acreditar que juntas as pessoas podem emanar uma energia poderosa. Esse relato foi enviado no e-mail pelo Maurício, de Santos, São Paulo. Oi, Daniela, tudo bem? Aqui vai mais uma história. Essa aconteceu comigo e com meu marido. A gente era casado há pouco tempo
E, enfim, estávamos dormindo. E nesse dia eu comecei a ter um sonho. E nesse sonho eu já me lembro assim, ele começou... Eu tive a sensação de que eu simplesmente apareci na casa da avó do meu marido, que na época era viva. E eu apareci na casa dela no meio da copa. E a casa era no interior de São Paulo, numa cidade chamada Serquilho. E a casa estava toda escura. Sabe quando só entra a luz da rua para dentro da casa pelas janelas? Então era um sonho todo meio azulado por conta da escuridão e daquela penumbra da luz de fora. E aí eu estava nessa copa, eu comecei a andar pela casa, eu sentia até a temperatura da casa, que ela estava meio geladinha. E aí andando pela casa eu encontrei a avó do meu marido. E aí ela olhava para mim de um jeito diferente do comum que ela olhava para mim. Era um olhar meio desconfiado. E ela era bem idosa, ela já devia ter uns 80 e poucos, quase 90. E aí eu peguei na mão dela e dei o braço para ela. E falei assim, vem comigo, é só me acompanhar. E ela olhava, não filha, não precisa desconfiar de mim. Eu tô bem, eu não preciso de ajuda. Eu falei, não, tudo bem, só vem comigo. E aí eu fui levando ela pelo braço e encaminhando ela até o quarto dela. Quando eu abria a porta do quarto, empurrava assim com a mão, eu dei de cara com o meu marido dentro desse quarto. E aí eu pegava na mão da avó dele, colocava na mão dele, dava a mão dos dois juntas, né? E falava assim, olha, agora é com você. E aí colocava ela para dentro do quarto e fechava a porta. No que eu fechei a porta, eu acordei desse sonho de verdade. E é bizarro porque eu acordei de uma forma como alguém que sai da água e tá se afogando. Eu acordei desse jeito do sonho. Por isso que foi tão marcante como eu acordei, porque foi muito impactante. Como se eu tivesse sem fôlego antes. Aí no que eu levantei, assim, sentei na cama e acordei, eu olhei pro lado, né, pro meu marido dormindo. E sabe quando você percebe que a pessoa tá tendo um sonho? Quando você tá vendo que ela tá até meio se mexendo, os olhos estão rápidos, né? Você vê que a pessoa não tá dormindo tranquilo. Aí eu fiquei sentada, liguei só o abajur e fiquei esperando o meu marido acordar, ou de repente eu percebi um momento que eu pudesse acordá-lo. Eu esperei alguns minutos e ele acordou do mesmo jeito que eu acordei, parecendo que estava se livrando de um afogamento. Isso tudo a gente já estava acordado, não era mais um sonho. E aí eu perguntei para ele, eu falei assim, você estava sonhando? Demorou uns segundos, né, para se recuperar. Ele falou, tava. Aí ele falou assim, você estava no sonho? Eu falei, me conta. Aí ele falou assim, bom, eu estava na casa da minha avó, dentro do quarto dela. E aí você simplesmente abria a porta e me entregava a minha avó. E você fechava a porta e não aparecia mais. Eu falei, certo, prossiga. Aí ele falou assim, então, quando eu peguei a avó, eu sentei ela numa cadeira e eu tava muito sério. E ela também tava séria. Aí ela, sem eu falar nada, ela falou assim, você não precisa desconfiar de mim, eu não vou fazer nada. E ele dizia que ele estava sério, e ele começou a procurar pelo quarto e encontrou uma Bíblia. Aí ela falou assim, você não vai dar conta. E ele falou assim, fica quieta que eu vou fazer meu trabalho. E aí a avó começou a responder com uma voz diferente, com uma voz mais masculina e meio que multiplicada. E aí ela falou assim, você não vai dar conta, nós somos muitos. Aí ele ficou assustado nessa hora. E aí, no que ele se assustou, mas ele ia tomar uma providência, ele ia começar a rezar alguma coisa daquela Bíblia, do nada a porta se abriu, muito bruscamente, e entrou um vento seguido de como se fossem vários seres de luz junto, várias pessoas muito iluminadas, ele não percebia rosto nem nada. A figura era humanoide, mas ele não percebia membro, nada. E aí, o que essas figuras fizeram? Empurraram ele pelo peito, como se alguém colocasse uma mão no peito dele, e empurraram ele gentilmente para fora. E aí ele ouviu, agora é com a gente. E a porta fechou e ele acordou do jeito que eu disse, né? Como se estivesse se livrando de um afogamento. E assim, não foi a primeira vez que a gente compartilhou sonhos. Enfim, uma certa vez a gente conversou com uma pessoa, ela recebe uma entidade, ela dá aconselhamento espiritual, enfim. A gente foi nessa pessoa porque a mãe do meu marido pediu pra gente ir por outros motivos, falar de emprego, a gente estava em busca de emprego novo. Mas aí no meio da consulta essa pessoa perguntou se a gente estava sonhando coisas iguais. A gente não mencionou, a gente nem lembrava, na verdade, já tinha acontecido há alguns meses, né? E aí ela falou assim, vocês estão sonhando coisas iguais? Aí a gente só olhou um pro outro.
Não falamos nada. Aí essa pessoa falou assim, né? Você resgata pessoas que precisam de ajuda e ele exorciza. Eu só olhei pra ele, eu falei assim, conte-me mais. Aí ela falou assim, você resgata pessoas enquanto tá dormindo, pessoas que precisam de ajuda, precisam tirar os encostos, ou enfim, qualquer coisa que ela tenha ruim nela. E ele ele sabe as orações para expulsar isso ou chamar pessoas que podem ajudar. Aí eu falei assim, bom, se isso é verdade, por que a gente não faz isso acordado, né, consciente? Ela falou, porque as coisas são muito feias. Vocês não iam dar conta de fazer acordado, vocês iam ter medo. Aí ela falou assim, quando vocês sonham, não é sempre uma criança ou uma pessoa idosa? E é sempre assim. Aí eu continuei sem falar nada. E ela falou assim, é assim, eles sempre vão colocar no sonho de vocês, os mentores de vocês vão transfigurar aquelas pessoas com algo inocente ou indefeso, como uma criança ou um idoso, para daí vocês darem conta do trabalho sem que o medo impeça vocês. Então, tá, né? Mas assim, isso aconteceu já faz alguns anos, nunca mais aconteceu. No começo do nosso casamento isso era mais frequente. Acho que agora eu não tô trabalhando mais com tanta frequência, ou não lembro. E esses foram os relatos de hoje. Caso tenha alguma história sobrenatural para contar, envie o seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou pelo Telegram. Siga o Instagram assustadoramente_podcast. Os links estão na descrição deste episódio. Se estiver me ouvindo pelo Spotify, me qualifique dando 5 estrelas. Siga o podcast em seu agregador de áudio e ative as notificações para não perder nenhum episódio. Até a próxima quarta!